Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula. O que é que você achou da primeira? Na segunda-feira, nós aprendemos sobre o uso da mão, do braço, aprendemos a observar melhor. Também você fez desenhos concretos, fizemos desenho do olho e do nariz. Para a aula de hoje, nós iremos desenhar a boca, iremos ver a relação também dos olhos com o nariz e daí com a boca, para já preparar para a última aula. Já está ansioso? Eu também. Mas antes de começarmos a aula, deixa eu lhe perguntar, você está acompanhando bem as mensagens no grupo? Lá nós vamos passando sempre informações muito importantes. É importante também você saber que quando eu faço desenhos aqui sem ter uma referência, é porque eu já estou acostumado. O meu cérebro já sabe como é um olho, que também é um símbolo que eu criei, ou que eu adquiri com o tempo. Esse símbolo é mais sofisticado, digamos assim, do que o símbolo que eu aprendi quando criança, mas continua sendo um símbolo. Portanto, é importante que você não fique desenhando apenas de memória. Você precisa desenhar através de observação. Só faça desenhos como eu tinha dito na última aula, procurando uma foto na internet e uma coisa também importante, fazendo desenhos ao vivo. Talvez você pode pedir para o seu filho ou filha, para o seu pai ou mãe, pousar para você. Vai ser uma experiência única. Não ache que você já vai desenhar super parecido e não tente fazer, por exemplo, o rosto completo. Apenas as partes. Lembra-se do que eu falei também na primeira aula? É importante obedecer o técnico. Uma coisa é aprender a desenhar. A outra é o que você vai desenhar. Isso pode ser comparado a escrever. No Nordeste brasileiro teve um poeta chamado Patativa da Saré. Ele aprendeu a escrever bem pouco e a ler bem pouco. Mas o pouco que ele aprendeu, ele foi capaz de produzir vários poemas muito lindos, muito belos. Um deles, eu gostaria de aproveitar e recitar para você. Está nesse livro aqui, ó. Cante lá que eu canto cá. Na página 21, o tema desse poema é Eu e o Sertão. Ele disse: Sertão arguente cantor, eu sempre tenho cantado, e ainda cantando tô. Por que, meu torrão amado, muito te prezo, te quero, e vejo que os teus mistérios ninguém sabe decifrar. A tua beleza é tanta, que o poeta canta, canta, e ainda fica o que cantar. Patativa, grande mestre, ele não só usou as letras, mas ele soube como usar. Ele não só usou as palavras, mas ele soube como rimar, que para ele era algo muito importante. De início, você tem que se concentrar na parte técnica. É apenas desenhar. Com o tempo, você pode fazer suas próprias criações. Por exemplo, no meu caso, eu amo fazer minhas criações. Há dois em especiais, talvez você... Há dois que são especiais para mim, né? Talvez você já tenha conhecido eles. Sabe o Tempo e Ilusão. São dois quadros que eu criei no decorrer de vários anos. Não foi desenhando cada dia, mas nos tempos vagos eu acrescentava algo a mais. Mas para chegar a esse nível, primeiro eu tive que aprender a parte técnica, pura, não a parte poética do desenho. Eu tive que aprender a fazer luz e sombra, esboço, aprender sobre espaço positivo e negativo, perspectiva. E é aí onde está a diferença entre uma aula ou outra perdida, como que você pode assistir no YouTube, e até mesmo simplesmente essas aulas da semana da arte que você está tendo, ou a semana do desenho. Existe uma diferença disso para um curso. O curso que eu ministro, o curso de Desenho Técnicas Realistas, como eu disse na primeira aula, ele é dividido em várias páginas, essas páginas em seções. Na primeira sessão, eu vou lhe ensinando a aprender a observar. E lá, eu vou tirando as dúvidas que você tem através de videocorreção.
Essas videocorreções são totalmente personalizadas. Você faz, manda no grupo e eu vou mostrar como você deve corrigir. Também, uma vez no mês, geralmente eu dou uma aula. Essa aula é muito especial e sempre aguardada pelos alunos, porque é uma live, é ao vivo. Eu vou estar com você através do Zoom e nesse momento você pode pedir para eu parar, pode tirar suas dúvidas e é sempre uma interação muito boa. Se você desejar conhecer mais o nosso curso, que aliás está em promoção, fique à vontade para visitar o nosso site, que é o www.estudiofranca.com.br. Mas a proposta dessa semana é nos divertirmos bastante com o desenho e aprender coisas novas. Então, vamos prosseguir com as aulas? Nós já desenhamos o olho e o nariz. Hoje vamos começar pela boca, mas não vamos fazer apenas a boca. Lembra dessa imagem aqui? Eu pedi para você pausar lá no primeiro vídeo e fazer o desenho do rosto dele, do seu jeito. Hoje nós não vamos desenhá-lo, mas vamos pegar alguns detalhes aqui. Se você reparar, a boca fica entre os olhos. Deixa eu fazer uma linha aqui, depois eu apago. Então está aqui, no meio dos olhos, se você descer uma linha, você tem o tamanho total da boca. No canto dos olhos, se você descer uma linha reta, você vai ter a largura do nariz. Então lembra-se da importância do esboço? Retângulo, para desenharmos a boca. Esse aqui, ó, que vai ser o lábio inferior, deve ser mais largo. É o mais alto. E o lábio inferior vai ter menos do que aqui, ó, que o lábio inferior. Eu fiz isso, vou dividir aqui no meio. E aqui, ó, vou para cá, um traço, 2. Parei de contar, não foi? 1, 2, 3, 4. Pronto. Ou um M esticado. Aqui, ó, você faz isso. E aqui, ó, isso. Temos já o esboço. Vamos aprender alguns detalhes. Comissura labial, ó, passa aqui dos lábios. Você vem, faz uma leve curva aqui para baixo, sobe um pouquinho e desce de vez aqui, ó. De novo, vamos fazer a partir daqui agora. Subir, desci, pouquinho, tá? Desci, passei direto pro lábio. E aqui eu faço isso, ó. Lembra-se que a gente falou das pontas? Eu vou tirando as pontas agora. Fez a curva aqui. Fez essas partes aqui que são as partes mais altas do lábio inferior. Aqui é o mento labial. E aqui é o queixo. Se eu fosse subir, aqui para cima seria o nariz. Mas aí você já vem com a pergunta. E qual é a altura daqui para cá? Qual a distância? É aí onde a gente aprende agora uma outra coisa, são as relações das partes. Que relação tem o olho com o nariz, com a boca e assim por diante. Vou fazer outra boca para a gente poder pegar bem. Vou fazer de um outro jeito. Fiz o retângulo. Primeiro eu fiz logo o retângulo aqui. E agora divido, não bem no meio, mas um pouco para cima a linha. Cortei aqui. E 1, 2, 3, 4. Faço aqui. Deixo passar ali, ó. Essa parte mais baixa. Deixo passar aqui. Agora aqui, aqui. E aqui. Essas são as partes mais altas. Então vamos agora para a relação das partes, né, do rosto. Vamos fazer aqui um olho. Só que ao invés de eu fazer logo o olho aqui, eu já vou fazer o mesmo tamanho. Eu faço aqui, ó. E depois aqui. Lembra que a gente falou sobre conferir? Então vou conferir aqui, ó. 1. E não está no mesmo tamanho não, ó. Precisa ser mais para cá essa linha.
Logo, essa última também vai estar errada. Então, 1, 2, 3. Esse daqui tem que ser para cá, então. 1, 2, 3. Mesma coisa aqui. 1, 2, 3. Ah, professor, não tinha que fazer um retângulo antes? Não, gente. Tem um retângulo em volta do seu olho? Não. Então, às vezes, a gente faz algo de uma forma e depois a gente faz de outro. Para que você entenda que você não tem que se apegar a regras rígidas. São apenas uma maneira de você começar. Porque você precisa daquilo. É mais ou menos no caso da minha vista. Por exemplo, eu preciso de óculos. O fato de eu usar óculos significa que você também tinha que usar? Não. Porque eu tenho um problema na vista. Digamos que a vista pudesse melhorar. Então, minha vista melhorou, eu fiz uma cirurgia. Aí agora eu vou ficar usando óculos? Não, vou tirar, porque agora eu não preciso mais dele. Eu tinha um déficit, uma deficiência. Mesma coisa no desenho. Eu não tinha toda a habilidade no desenho. Na primeira aula. Adquiri um pouco mais, já abandonei um pouco. Quando eu era pequeno, eu precisava de coisas de pequeno. Até o apóstolo cristão Paulo falou isso. Ele disse, depois que é grande, agora as coisas de adulto. Então a mesma coisa aqui no desenho. Você aprende primeiro, lhe restringe, depois você se solta mais. Então já fiz aqui os 3 ângulos, esse sendo mais alto, essa parte mais alta. Olho. Ali eu fiz a íris, né? E agora aqui o brilho, o brilho, pupila, pupila. O vinco da pálpebra superior. E ó a diferença agora, vou fazer inferior, só com uma curva, ao invés de lá daqueles 3 traços. Só tenho que lembrar que essa é a parte mais baixa, então nessa curva aqui, ele precisa ir subindo, tá? Pronto, bem simplificado. Essa parte aqui do vinco da pálpebra é mais alta. Nós temos esse triângulo aqui, dorso do nariz. E aonde eu vou fazer o nariz? Vou fazer aqui. Tá certo? Não, não tá certo. Mas como é que eu vou saber aqui a distância? Aí é onde a gente vai aprender a relação das partes. Então vou pegar aqui o olho e vou girar. Fiz aqui. Quer dizer, é como se aqui tivesse um olho em pé. Deixa eu apagar aqui para não atrapalhar você. Isso aqui é um instrumento que chama bigode, uma escova para você limpar. Então agora, eu já tenho essa altura aqui, Vamos então fazer o nariz aqui. Ficou curto, não foi? Ó, parece que a pessoa está assim, né? Então está no lugar errado. Quando você começa a perceber isso, é porque o seu olho já está se adaptando a perceber as distâncias. Já apaguei para não atrapalhar a gente. Então aqui é a altura do olho, como se o olho estivesse em pé aqui, né? Aí o que é que eu vou fazer? Nessa linha aqui, que eu fiz isso aqui, girei para cá, ficou a linha aqui. Aí antes de eu fazer o nariz, eu vou fazer outra medida aqui, a largura dele. A largura dele vai ser entre os olhos. Nessa linha aqui vai ser a fossa nasal. Assim, assim. E aqui a asa do nariz, que vai sair um pouco dessa linha. Sai um pouco. Pronto, aqui. Para cá, sobrancelha. Coloquei só 2 ângulos. Para cá, sobrancelha. Prontinho. Se eu fosse fazer a lateral do rosto, esse tamanho daqui da sobrancelha até a base do nariz, se eu girasse para cá, seria a lateral do rosto. Ficaria aqui assim.
Nós não vamos fazer o uso disso agora, vamos fazer de uma outra coisa. Do mesmo jeito aqui, e se eu pegar esse tamanho e girar para cá, eu tenho a lateral do rosto. Se eu pegar esse tamanho aqui e colocar aqui para baixo, eu vou ter o lugar do queixo, que é assim. Então aqui eu já teria uma parte da cabeça. Parece que está bem distante, não é? Porque aqui não tem nada, está vazio. Eu só estou lhe mostrando, não precisa fazer isso agora. Qual é agora o lugar da boca? Se você pegar aqui a altura dos olhos e colocar aqui assim, ó, a altura do olho agora está aqui, ó. Então aqui vai ser o topo máximo do lábio superior. Mas qual é a largura do lábio inteiro, né, da boca? Você vai descer uma linha do meio dos olhos. Da Vinci diria que é do canto interno da íris. Dá quase no mesmo, né? Aí um pouco aqui abaixo, ó. Você vai fazer uma linha reta. Ó, note que é abaixo dessa linha que a gente fez aqui, desse traço, tá? Que seria a altura do olho. Fez isso aqui. Aqui e aqui. Vamos encerrar o lábio aqui, ó. Encerrei o lábio aqui. Encerrei o lábio aqui, ó. Mas a linha continua até o meio dos olhos. Ali é o segredinho, ó. Lábio inferior. Ainda tá dando um sorrisinho pra gente. Filtro do lábio. Começamos já aí um rosto. Legal, não é? O que é que você vai fazer agora? Arte finalizar. O que é isso? É observar um rosto, quer dizer, você vai pegar na internet, procurar uma foto, e aí você vai fazendo agora os detalhes, de acordo com o que você está vendo. Aí você vai fazer o seguinte, pegou ali uma referência, volta cá, isso, vem para cá. Como essa daqui, né? Então tá vendo ali o olho? Ó? Eu agora vou olhar bem direitinho e do mesmo jeito que eu estou vendo, eu faço aqui. Tá vendo que o meu olho era mais alto? Agora eu estou fazendo mais apertadinho, mais achatado. Qual vai ser um erro comum aí? Cuidado, a gente tende a fazer os olhos muito grandes. Ali não tem íris, né? Acho que você já percebeu isso. Mas na foto que você for procurar na internet pode ter. Ou talvez até a gente possa colocar no grupo alguma foto para lhe ajudar. Pronto? Fez isso ali, ó. Sobrancelha dele, ó, é um pouco mais baixa. Ah, mas não tem que ser ali? Não. Todo o rosto, ele tem os padrões, as medidas iguais, mas não idênticas. Não é cada coisa milimetricamente no mesmo lugar, senão a gente seria tudo parecido. É incrível como dentro desses padrões, o Criador conseguiu fazer tanta variação. Muito sábio, né? Então melhorei ali aquele olho. Vou melhorar agora o nariz, ó. Desci para cá. Uma curvinha, uma leve curva aqui para dentro. Essa parte aqui é mais baixa do que essa, tá? Fiz isso aqui e a linha para cá. A boca você já viu como é que faz, não é? Então você vai fazer a mesma coisa nesse lado. Uma vez que você tiver feito seu esboço assim, aí você basta fazer isso, ó. Limpa o desenho, por causa desse monte de traço, para não ficar feio. Limpou direitinho, ó. O meu vai ficar mais traço porque eu tive que fazer bem forte. Mas lembre-se de fazer bem leve. Fiz mais forte para você poder ver. Limpei aqui o desenho. Pego lá a minha referência. E vou fazer isso, ó. Não é simplesmente recobrir não, tá? Fazer novamente onde já havia feito, não. É melhorar mesmo o desenho.
Veja que nem sempre é para fazer uma linha reta, assim, contínua, aliás. Não é para fazer uma linha contínua, não. Você faz aqui e para, ó. Esse contínuo que eu estou falando não é aquele que eu falei na primeira aula, não, que a pessoa faz assim, parando, não. É uma linha aqui, mas ela vai ficando fina. Depois ela só prossegue lá, deixa um espaço. Se você tiver um lápis 4B, aí nessa fase você já pode usar um 4B. Essas duas partes são as mais altas da boca, né? Do lábio inferior, e essa aqui no lábio superior é a mais alta. Para representar que aqui abaixo a gente pode jogar até uma sombrazinha ali. Aqui, ó, o filtro. E esse lado aqui eu vou colocar uma sombra no dorso do nariz. Só de um lado, do outro não. Do outro lado eu faço só um tracinho aqui. Ajusto o olho. Tem que ficar dentro do espaço que eu criei, tá? É outro erro muito comum, a pessoa cria um espaço desse tamanho aqui, ó, e faz um olho desse tamanho aqui, ó. Aí não faz sentido, né? Se o espaço é esse, o olho tem que ser aqui, ó. Pode passar um pouquinho? Pode, pouquinho. Se tanto aqui, não. Ficou mais legal assim, não é? Se eu fosse fazer lateral, eu já tinha a marcação aqui, ó. Já tento fazer a outra aqui, ó, sem medir, para ir treinando o olho. Gente, é necessário vocês sempre se lembrarem de que o que eu estou fazendo aqui é uma demonstração simplificada. Você não vai fazer exatamente como eu estou desenhando, você vai olhar a referência. Se, por exemplo, está vendo esse olho aqui maior do que o outro, está vendo que ele está um pouco mais acima, você ajusta no seu desenho. Você vai lá, faz ele menor, faz ele mais para baixo. Então não é o que eu fiz exatamente que você tem que fazer, não. Outra coisa importante, você precisa de vez em quando parar, se afastar um pouco e olhar como é que está ficando o seu desenho. Não espere na primeira semana, na primeira aula, desenhar super bem, que não sai nenhum erro. Vai sair. Livre-se da vaidade. Não adianta eu dizer, você vai sair desenhando super bem. Não vai. Você vai melhorar o seu desenho. É mais ou menos como quando uma criança não sabe jogar futebol, aí o pai e a mãe colocam ele numa escolinha de futebol. Depois de um ano, depois de um ano, agora sim, depois de um ano, como é que ele vai estar desenhando? Ele vai estar desenhando melhor do que antes. Mas significa que ele vai estar um Ronaldinho Gaúcho? Não, um Messi? Não. Mas ele vai melhorar a maneira como ele desenha. Da mesma forma, é um curso de desenho. Quando você faz um curso de desenho, com o tempo, você passa a desenhar melhor. Tornar-se um Leonardo da Vinci é algo que eu não posso fazer com ninguém. Além disso, o desenho não é só uma questão técnica. Lembre que a gente falou de início que primeiro você tem que se preocupar com a técnica. Porque existe o depois. Você tem que pensar na sua criatividade, não como uma coisa isolada, de um mecanismo único, mas da junção de várias inteligências. O professor Howard Gardner, ele escreveu um livro chamado Teoria das Inteligências Múltiplas. E lá ele fala sobre vários tipos de inteligência. Por exemplo, a inteligência sinestésica, a pessoa que tem conhecimento do próprio corpo, um dançarino, ele sabe exatamente aonde colocar o pé, eu não sei. Vai para um lado, para o outro, me perco todo. Inteligência sinestésica. Significa que eu nunca posso desenvolver essa inteligência? Não. Significa que eu nunca desenvolvi, eu nunca parei para ficar treinando para aprender a dançar. Pessoa que toca um super violão, feito Elomar Figueira Melo, Yamandu Costa, ou Lenine, significa que eles têm habilidade única e superior a todos? Bem, única sim, superior a todos não, eles só tocam diferente um do outro. Significa que eles já nasceram sabendo? Não, eles tiveram que desenvolver e até hoje tem que ficar desenvolvendo, tem que treinar, estudar.
Então há pessoas que têm habilidade natural maior do que outro, tem, mas todos precisam estudar para desenvolver o seu estilo de desenho. Nossa próxima aula será sábado. O horário a gente vai colocar no grupo. Não esqueça, essa próxima aula será uma transmissão ao vivo, só eu e você. A aula será gravada, mas provavelmente nós não iremos disponibilizar a gravação. Então faça tudo para assistir junto conosco. Se programe aí. Não esqueça, próximo sábado. Horário vamos colocar no grupo. Até lá, o que é que você pode desenhar? Você vai procurar desenhos de rosto, fotos, aliás, de rosto e fazer o desenho. Não é da cabeça, é apenas do rosto. Olho, nariz e boca. Você pode fazer essas partes juntas e também treinar separadamente. Isso vai ser muito importante. No decorrer da semana, às vezes também eu coloco algum outro vídeo ou o link do nosso Instagram para você ir visitando, conhecendo mais e aprendendo mais sobre o desenho. Se eu colocar, faça o exercício que foi proposto. No caso, quando a gente grava aulas e quando disponibilizamos a aula aqui para você, a gente libera os comentários. Então lá no grupo você pode postar os desenhos que você fez. Vou estar ansioso para estar com vocês nesse próximo sábado e juntos podermos desenhar e tirar suas dúvidas. Anote aí também as dúvidas que você foi tendo durante a aula, porque durante a aula ao vivo, essa live ao vivo, você vai poder tirar as suas dúvidas. Vai ser um prazer. Agora, é mão no lápis, vamos desenhar, porque desenhar é contemplar a vida. Quer saber mais? Acesse agora o nosso site www.estudiofrança.com.br. Venha conhecer as técnicas do desenho realista. Esse é um curso para todas as idades. Com o plano Premium, você recebe todo o material com frete grátis para qualquer lugar do Brasil. Ou você pode escolher um dos planos que caiba no seu orçamento. Aqui você tem uma descrição completa do que irá receber em cada um desses planos. Estou lhe aguardando. Venha fazer parte dessa turma.